Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre as leituras de fevereiro. Esse ano eu tô muito feliz porque, diferentemente do ano passado, eu tô lendo muita coisa boa. Ano passado também eu li muita coisa boa, mas foi muito espaçado. Eu lia um livro bom um mês, aí 3 meses depois eu ia ler outro livro que me deixasse assim muito empolgada. Não foram leituras constantes, digamos assim, não é nem constante, foi mais espaçado mesmo. Eu não conseguia engatar vários livros que eu achasse ótimos assim. E esse ano eu tô lendo muita coisa boa e assim, uma atrás da outra, então eu tô empolgadíssima. Tomara que essa fase não passe, porque eu tô amando assim de verdade. Em fevereiro agora eu li bastante, eu li mais do que eu costumo ler. Eu leio geralmente 4 livros por mês, né? Um livro por semana. E esse mês eu li mais e eu tô muito feliz. Então vou mostrar pra vocês agora os livros que eu li agora em fevereiro. Eu comecei o mês de fevereiro com uma leitura incrível que foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu amei esse livro, ele com certeza vai entrar para os meus livros favoritos da vida. É um livro de não ficção, é um ensaio em que a Virginia Woolf vai discutir sobre o tema mulheres e ficção. Ela foi convidada para fazer uma palestra sobre esse tema, mulheres e a ficção. E aí, quando ela estava pensando, né, elaborando a palestra dela, ela foi pesquisar mais. E aí, quando ela estava pesquisando, né, tentando elaborar a palestra dela, ela viu que mulheres e ficção poderia falar sobre 3 coisas. Eu vou ler um trechinho aqui do que ela fala, ó. O título As Mulheres e a Ficção poderia significar, e talvez vocês o quisessem assim, a mulher e como ela é, ou poderia significar a mulher e a ficção que ela escreve, ou poderia significar a mulher e a ficção escrita sobre ela, ou talvez quisesse dizer que, de algum modo, todas as 3 estão inevitavelmente associadas. Então, a Virginia Woolf, ela começa, depois que ela se deu conta disso, né, que esse título dessa palestra que ela daria é muito abrangente, depois que ela se deu conta disso, ela foi pesquisar sobre tudo isso, sobre a mulher como ela é, sobre a mulher e a ficção que ela escreve e a ficção que é escrita sobre ela. E aí ela vê lá no século XVI que existem muitas obras escritas sobre as mulheres, todas escritas por homem. E aí ela vai começar a se questionar por que as mulheres não escreviam lá antigamente, no século XVI, por que os homens escreviam sobre mulheres fortíssimas como Medea, Macbeth e tal, mas na vida real eles tratavam as mulheres como lixo, né? E também a mulher não tinha esse poder todo que ela tinha lá na ficção. E aí ela começa a pesquisar tudo isso e o livro é incrível, é incrível. E aí ela vai chegar, né, nessa conclusão que dá o título ao livro, que para escrever ficção, né, uma pessoa precisa de dinheiro, que geralmente essa parte é tirada aqui do título, mas a pessoa precisa de dinheiro e um teto todo seu, porque as mulheres são constantemente interrompidas, seja por filho, por marido, entendeu? As mulheres não tinham um lugar próprio onde elas pudessem sentar e escrever, então elas eram sempre interrompidas. As mulheres não tinham a mesma autonomia que os homens, mesmo os homens pobres, eles podiam viajar e conhecer e tal, e uma mulher não podia fazer isso sozinha naquela época. Então, como que uma mulher ia escrever sobre coisas assim, além do que ela via, que era o que ela via sentadinha ali naquela salinha de estar que ela ficava bordando, entendeu? Então tem muita coisa aqui, esse livro é incrível, eu vou fazer uma resenha sobre ele, organizar meus pensamentos direitinho, porque assim, merece demais, é maravilhoso, eu amei de verdade. Depois eu fiz outra leitura incrível, olha como fevereiro foi maravilhoso, eu fiz outra leitura incrível que foi Persépolis, que é um quadrinho autobiográfico da autora e ilustradora Marjane Satrapi. É um quadrinho lindo, ele é todo em preto e branco e ele vai contar a história da Marjane Satrapi. A Marjane, ela é iraniana, quando ela tinha 10 anos, lá em 1979, começou a Revolução Islâmica lá no Irã, então a vida dela mudou por completo, ela teve que passar a usar véu, ela teve que abandonar os amiguinhos do colégio, porque ela estudava num colégio que era misto, com meninas e meninos, e aí o colégio dela virou um colégio só de meninas. Houve muita repressão e tal, ela foi criada sempre num ambiente muito político, os pais dela tinham uma consciência política muito forte, passaram isso pra ela desde pequena. Então quando ela fez 14 anos, ela meio que se rebelou, ela não aceitava aquilo tudo que estava acontecendo. Os pais dela ficaram com medo
do que poderia acontecer com ela, né, porque ela não aceitava aquilo e tal, e ela poderia ser considerada rebelde e tal, e aí eles mandaram ela pra Áustria, ela ficou dos 14 aos 18 na Áustria lá, sozinha, né, uma adolescente sozinha, por conta própria, num país diferente, uma cultura completamente diferente, então ela passou por xenofobia, ela passou por tanta coisa, gente, é incrível demais esse quadrinho. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história do Irã, sobre tudo que aconteceu, sobre a Revolução Islâmica, é maravilhoso. Eu não tinha muito conhecimento sobre esse assunto, e ler isso aqui só me deu vontade de conhecer mais, então, assim, maravilhoso. Eu já fiz a resenha desse quadrinho, não sei se eu já postei, mas se eu já tiver postado eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar nos cards também pra vocês verem, assistam porque é muito legal, e leiam porque é maravilhoso esse quadrinho, eu amei demais. Aqui eu falei muito por alto, até porque eu já fiz a resenha, não quero ficar me repetindo muito, mas é incrível, é um quadrinho assim maravilhoso que trata sobre muita coisa importante e todo mundo devia ler, amei demais. E aí eu fiz uma releitura. Em 2016 eu já tinha lido esse livro aqui, que é O Curioso Caso de Benjamin Button, do Fitzgerald, e eu tinha gostado muito lá em 2016 quando eu li, e agora quando eu peguei para reler, eu fiquei meio assim, achando que, não sei, não sabia se eu ia gostar ou não, mas eu achei ainda melhor do que da primeira vez que eu li. Eu li em 2016, logo que saiu essa coleção aqui da Folha, né, que é a Folha Grandes Nomes da Literatura, e assim, gente, eu amei, é um conto, é muito curtinho, essa ediçãozinha que tem 55 páginas e é incrível. Eu acho que todo mundo conhece a história do Benjamin Button, né? É um bebê que nasce velho, ele nasce que nem um homem de 80 e poucos anos, eu acho, alguma coisa assim. A idade certa eu não lembro, né? Mas ele nasce já velho. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais novo. É incrível, eu amei muito. Eu ainda não gravei a resenha dele, mas eu quero gravar. Isso aqui é como se fosse uma fábula, né? Que fala sobre o amadurecimento, sobre os conflitos geracionais, porque o Benjamin Button, ele nasce com 80 e poucos anos, então ele é super repudiado por todo mundo, pelo pessoal do hospital, pelo pai. Então é uma coisa muito estranha que acontece, ele tem aquele sentimento de que ele não pertence, né, muito bem ali onde ele tá, porque todo mundo acha aquilo muito estranho, um bebê nascer com 80 e poucos anos, e aí ele vai ficando cada vez mais novo, e a gente vai vendo, e aí ele não se dá muito bem com o pai logo que ele nasce, porque o pai não aceita, como que pode, as pessoas acham que é culpa dele, né, tipo, que ultraje, como assim você ousa nascer com 85 anos. Quando ele tem 85 anos, né, 80, eu tô falando 85, mas eu nem sei se a idade é essa, tá, gente, mas é por aí. E quando ele tem essa idade, ele vai se dar bem com quem? Com o avô dele. Então eles ficam ali, conversam, bate-papo e tal. E aí ele vai baixando a idade. Aí quando ele tá na faixa dos 50, dos 60, 50 anos, ele já tá mais ou menos com a idade do pai. E aí ele começa a se dar melhor com o pai. Até que ele chega mais ou menos na faixa dos 30, assim. E aí é a melhor fase da vida dele. É a fase em que ele é mais aceito. E vai diminuindo a idade até ele se tornar criança novamente. E assim, é incrível. Eu vou fazer uma resenha direitinho desse livro pra colocar aqui, porque eu quero muito resenhar todos os livros dessa coleção da Folha. Depois, gente, a minha quarta leitura de fevereiro foi a leitura mais incrível de todas. Eu amei demais esse livro, eu fiquei viciada, eu não conseguia largar, eu só queria saber de ler, eu ficava querendo ler o tempo todo, eu ficava pensando, trabalhando, pensando, quando eu terminar de trabalhar eu vou ler Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro foi muito hypado, todo mundo acho que já leu, eu tô meio atrasada inclusive, mas assim, gente, que livro incrível. Ele vai contar a ascensão e a queda dessa banda, né, que é a Daisy Jones and the Six, através do relato de várias pessoas, dos amigos, dos integrantes da própria banda, e aí a gente vai conhecendo como que a Daisy Jones and the Six chegou lá no topo e como foi o fim dessa banda incrível lá nos anos 1970. E a gente vai ver aqui também todo o processo de composição das músicas, a vida dos integrantes da banda, os conflitos que eles tinham entre eles, com as famílias. É incrível demais, eu amei esse livro, eu já fiz resenha também, não sei se eu já postei também a resenha, mas se eu já tiver postado eu vou deixar aqui embaixo e aqui nos cards,
porque incrível demais, merece muito ser lido. Quem gosta de música, quem não gosta de música, quem gosta de rock, quem não gosta de rock, todo mundo tem que ler. Quem gosta de uma boa história tem que ler Daisy Jones and the Six. É um livro que me provocou uma imersão muito grande na história. Tem muito tempo que eu não me sinto assim com livros, sabe? De você ficar viciado, assim, e sentir mesmo que você estava ali dentro. Parecia que essas pessoas eram reais, parecia que a banda existia. Eu tô incrivelmente apaixonada por esse livro, com certeza eu acho que é o melhor livro que eu li esse ano até agora. Daisy Jones and the Six, assim, que me provocou mais coisas, mais sensações, assim, que eu gostei. Foi esse livro aqui, é incrível, leiam. Depois, gente, a minha quinta leitura de fevereiro foi uma leitura que eu terminei no dia 28 de fevereiro. Foi, assim, em cima do laço, e é uma leitura que fez parte do meu projeto de 12 livros para 2021. E é uma leitura que também estava na minha TBR de fevereiro, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu amo a Clarice Lispector, toda vez que eu tenho oportunidade de falar isso, eu falo aqui pra vocês que eu amo a Clarice Lispector. A Hora da Estrela não foi diferente. Aliás, foi diferente porque foi um livro muito diferente do que eu tava imaginando. Eu amo essa coisa da Clarice, que ela fala sobre sentimentos que a gente tem, que a gente acha que não sabe externar, e ela consegue colocar isso pra fora e colocar no papel, e você fala assim, olha... Então, ela me pega por aí. Mas esse livro aqui eu imaginei completamente diferente, porque eu sabia mais ou menos que era a história da Macabeia, que era uma nordestina, que não tinha muito rumo na vida, que era meio perdida, meio desencontrada, sabe, desorientada, uma pessoa meio... Eu não sei nem explicar como é a Macabeia, mas eu sabia isso. Só que a forma como foi escrita me pegou de surpresa. Então as primeiras páginas do livro eu fiquei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Sabe, a Clarice tem isso, né? Ela deixa a gente meio perturbada, assim. E eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, mas depois, quando engrenou, depois das 2 primeiras páginas, assim, eu engrenei na leitura e é incrível. Eu amei esse livro. Clarice Lispector, minha diva maravilhosa, amo demais. Leiam uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, inclusive, que é o meu livro favorito dela por enquanto. Mas A Hora da Estrela também é maravilhoso, então, quinta leitura de fevereiro foi essa aqui. E aí, gente, em fevereiro eu também comecei 2 livros que eu ainda não terminei. E vou mostrar pra vocês agora quais são eles. Um deles é A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton. Esse livro, ele é meio uma coisa meio 1001 Noites, né? Ele se passa no deserto. Então, quando eu vi essa temática dele, eu fiquei muito empolgada, porque eu adoro essas coisas de deserto, 1001 Noites e tal. E eu fiquei muito empolgada, aí eu ganhei da Cássia, Daisy Jones também, que eu já falei, eu ganhei da Cássia também. E eu fiquei muito empolgada, queria ler. Só que é um livro de fantasia, e tem muito tempo que eu não leio fantasia, assim, né? Tirando Game of Thrones, né? Tirando as Crônicas de Gelo e Fogo, eu não tenho lido muito fantasia. E aí eu tô meio perdida. Tô meio perdida porque ele tem uns seres aqui mitológicos que eu não entendo muito bem, tem umas coisas que eu não sei o que tá acontecendo. Eu achei o início desse livro meio confuso. Eu ainda não terminei, estou na página 119, ele tem 200... Ai, ele é tão pequenininho, gente, eu vou terminar logo. Tem 283 páginas, então esse foi uma das leituras não terminadas de fevereiro. E a outra leitura que eu comecei e não terminei em fevereiro foi um livro que eu já tinha falado que realmente eu achava que não ia dar conta de terminar ele no mês, que é Minha História, da Michelle Obama. Eu ganhei esse livro também da Carol, e eu estou na página 63, e é justamente isso aqui, né? A história da Michelle Obama. Michelle Obama é a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? É casada com o Barack Obama. E aqui a gente vai conhecer a história dela desde a infância, desde pequenininha. Os pais dela não tinham muita condição financeira, mas eles sempre investiram muito nela, sempre fizeram que ela acreditasse no potencial dela. E aí eu tô mais ou menos nessa parte, eu estou na página 63 e o livro tem 440 páginas, então ainda falta bastante para eu terminar. E aí é isso então, gente, essas foram todas as leituras que eu fiz agora nesse mês de fevereiro. Como eu disse, eu tô achando 2021 incrível para leituras, porque 2020 foi um ano bem complicado para mim de leitura. Eu não tava conseguindo me concentrar muito, eu gostava de um livro aqui, outro ali, entendeu? Então, agora que eu tô fazendo uma leitura incrível atrás da outra, eu tô assim meio maravilhada e tá me dando um gás muito melhor para ler. Como é que tá a leitura aí de vocês? Vocês estão gostando? Estão conseguindo ler bastante coisa boa em fevereiro? Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação
inscrição no canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Tchau!